Olá amigos, eu sou o professor Rafael Salviano, estamos de volta com as nossas aulas de Direito do Trabalho. Vamos continuar falando um pouquinho das nossas férias. Na aula passada a gente iniciou falando desse período de descanso, falou do período concessivo e algumas peculiaridades das férias. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho das férias, vamos falar do período concessivo e do abono pecuniário. Vamos começar. Bom, as férias coletivas, elas estão consignadas no artigo 139 da CLT, artigo 139 da CLT. E o que diz lá o nosso artigo 139? Ele denota que o empregador, ele poderá colocar a sua empresa ou uma unidade das unidades de sua empresa ou até um setor de determinada unidade de férias. Então, é possível que o empregador coloque toda a sua empresa, apenas uma unidade ou apenas um setor em férias coletivas. É isso que diz pra gente o nosso artigo 139. O parágrafo 1º do artigo 139, ele denota que estas férias coletivas, elas poderão ser seccionadas, elas poderão ser divididas em até 2 períodos. O parágrafo 2º do artigo 139, ele denota que a comunicação ao Ministério do Trabalho e Emprego quanto às férias deverá se dar no prazo mínimo de 15 dias. O que isso significa? Isso significa que caso o empregador ele tenha interesse e vá colocar aí os seus funcionários de férias coletivas, ele precisa fazer um comunicado e entregar, e levar e protocolar ao Ministério do Trabalho e Emprego com antecedência mínima de 15 dias antes do início das férias daqueles empregados. Isto é obrigatório, até para que o Ministério do Trabalho e Emprego verifique se todas as condições para as férias coletivas elas foram preenchidas. Nesse comunicado, ele vai ter que constar lá qual é o setor que está saindo de férias, qual é a unidade que está saindo de férias, ou se é toda a empresa que está saindo de férias. O parágrafo 3º do artigo 139, ele denota que a comunicação ao sindicato da categoria, ela também é obrigatória. Olha lá que legal. Vai colocar o pessoal de férias? Tudo bem, não tem problema. A CLT permite que você faça as férias coletivas, mas você vai ter que indicar, você vai ter que apontar ao Ministério do Trabalho e Emprego qual é o setor, quando você vai sair de férias, assim como levar ao conhecimento do sindicato, com antecedência mínima também de 15 dias. Além disso, tem que ser afixado aí nos murais da empresa, em outros meios de comunicação, quando serão as férias daqueles funcionários. Então ele tem que tornar público também, com antecedência mínima de 15 dias, quando serão as férias, quando vai sair de férias, quando vai voltar de férias e etc. Para que o empregado ele já possa se organizar aí em relação às suas férias, em relação a esse descanso constitucional. Amigos, pode haver também a conversão de parte das férias em abono pecuniário. A gente vai tratar já do abono pecuniário e você vai entender melhor do que ele se trata. Entretanto, eu já digo a você, quando as férias forem coletivas e o empregador ou os empregados tiverem interesse em converter 10 dias das férias em abono pecuniário, ele vai ter que fazer isso por instrumento de negociação coletiva. Ele não pode chegar nos funcionários e falar, olha, vamos assinar aqui, vamos fazer um acordo bilateral e vocês vão trabalhar apenas 20 dias, apenas 20 dias. As férias de vocês serão de apenas 20 dias. Ele não pode fazer isso. Ele tem que envolver o sindicato da classe, o sindicato da categoria, para que se faça essa negociação e, consequentemente, possam aí converter em abono até 10 dias das férias dos funcionários. É isso que eu tinha que passar para você de férias coletivas, ok? Vamos tratar agora um pouquinho do nosso abono pecuniário. Professor, o que é o abono pecuniário? O abono pecuniário é quando o empregado ele vende 10 dias de suas férias, ele vende 10 dias dos 30 dias de suas férias ao empregador. Então, isso é um direito potestativo do empregado. O que isso significa, professor, direito potestativo? Direito potestativo é aquele direito que não pode encontrar oposição. Então, desde que o empregado ele queira converter 10 dias das suas férias em abono pecuniário, o empregador será obrigado aí a pagar a ele aquele abono com o terço constitucional. Então, quando a gente fala de abono pecuniário,
O abono pecuniário é justamente isso, é o pagamento do empregador ao empregado pelos 10 dias de férias vendidos, ok? Então ele foi lá e comprou 10 dias. E quem decide isso? Enganam-se aí as pessoas que pensam que quem decide é o empregador. Quem decide isso é o empregado. É o empregado que vai falar lá, olha, eu quero ou não converter 10 dias das minhas férias em abono pecuniário. Então isso não é poder do empregador, e sim do empregado. Desde que ele queira vender as suas férias, ele poderá vender as suas férias. E aí sim, o empregador estará obrigado a comprar aqueles 10 dias de férias do seu funcionário, ok? Lembre sempre disso daí. Isso aí é uma pegadinha, o pessoal coloca muito em concurso. O empregador ele vai comprar e o empregado será obrigado a vender 10 dias de suas férias. Não é assim, é o contrário. Quem tem ou não a possibilidade, o poder de vender 10 dias das suas férias é o empregado, e aí o empregador estará obrigado a pagar por aqueles 10 dias de trabalho das férias do empregado. Lembre disso daí. Terço constitucional. Ainda quando estivermos tratando, ainda quando houver aí a venda das férias do empregado ao empregador, esses 10 dias eles também terão que ser pagos com um adicional constitucional, ou seja, pagará o salário daqueles 10 dias acrescidos de 1/3 da remuneração dos dias normais. Então, mesmo quando vende as férias, mesmo quando entrega ali 10 dias ao empregador e ele é obrigado a comprar aqueles 10 dias de férias do seu empregado, haverá incidência do terço constitucional. E o terço constitucional, ele deverá ser pago aí junto com a remuneração das férias do empregado. Então não há que se falar aí em simplesmente pagar os 10 dias de serviço do empregado. Não, devemos lembrar que mesmo quando houver aí a conversão em abono pecuniário, haverá necessidade de um empregador pagar ao empregado também o seu terço constitucional, ok? O prazo para requerimento, isso aqui é bastante importante também, amiguinho. O prazo para requerimento, ele está consignado aí no parágrafo 1º do artigo 143 da CLT. Para que o empregado ele venda 10 dias de suas férias ao empregador, lembrando sempre que o empregador é obrigado a comprar aquele 10 dias de férias, quando o empregado resolver vender então seus 10 dias de férias, ele terá que avisar com antecedência mínima de 30 dias ao empregador que ele vai querer vender aqueles dias de férias. Ele vai vender aqueles dias de férias. Mas é 30 dias de quando? É 30 dias antes do final do período aquisitivo. Olha lá. Então, o período aquisitivo dele, vamos supor aí que ele começou a trabalhar em 1º de janeiro de 2014. O período aquisitivo, eu já te falei, são aqueles 12 meses de trabalho que ele vai ganhar, que ele vai adquirir o direito às férias, ok? Então, ao final de 12 meses, terá o direito às férias. Então, nós chamamos esse período de período aquisitivo. Para que o empregado, ele obrigue o empregador a comprar 10 dias de suas férias, ele vai ter que pedir ao empregador, ele vai ter que comunicar ao empregador o desejo de vender aí as suas férias, de converter 10 dias em abono pecuniário até 30 dias antes do encerramento do período aquisitivo. Professor, e se ele não fizer isso? Se ele não fizer isso, não há mais que se falar em direito potestativo. Neste caso, o empregador ele não será obrigado a comprar as férias do seu empregado. Falou com 30 dias de antecedência, 30 dias antes de acabar o período aquisitivo. Direito potestativo, o empregador vai ser obrigado a comprar aqueles 10 dias de férias, a converter em abono e pagá-lo aí o direito dos 10 dias de trabalho com o terço constitucional. Não houve essa comunicação, essa comunicação com 30 dias antes aí de acabar o período aquisitivo. Bom, não houve, aí o empregador ele não será obrigado a converter aquilo em abono pecuniário. Tá? Lembrando então, abono pecuniário ele está relacionado às férias, ok? Vamos entrar agora um pouquinho no encerramento do contrato de trabalho e as peculiaridades que envolvem as férias quando do encerramento do contrato de trabalho. Bom, esses nós chamamos de os efeitos do encerramento no contrato de trabalho das férias, relativamente às férias. Primeiro que a gente tem que entender que as férias vencidas... Professor, quais são as férias vencidas? Vamos pensar um pouquinho, amigo. As férias vencidas, férias em atraso. Vamos pensar um pouquinho, amigo. Eu falei para você que
O período aquisitivo são aqueles 12 meses trabalhados ininterruptamente para ganhar o direito às férias. O período concessivo são aqueles 12 meses posteriores ao período aquisitivo em que o empregador terá que colocar o seu empregado de férias, sob pena de pagar de forma dobrada o período das férias se ele não colocar naquele período concessivo. Então, 12 meses adquire o direito, 12 meses tem que sair de férias. Se não sair de férias, vai ter que pagar de forma dobrada as férias do empregado. Vamos supor num contrato de trabalho, neste nosso exemplo, que o empregador ele não tenha colocado o funcionário de férias no período concessivo. Ele adquiriu o direito às férias no primeiro bloco e no segundo passou por algum motivo, o empregador não o colocou de férias. Essas férias são férias em atraso, essas férias ele deveria ter fruído e não fruiu. Encerrando-se o contrato de trabalho, neste caso, o empregador vai ter que pagar as férias de forma dobrada. Ou seja, se ele concedeu férias aí para o funcionário depois do período concessivo, ele já pagou uma vez, mas no encerramento do vínculo ele vai ter que pagar dobrada essas férias, mesmo aí que ele já tenha usufruído das férias depois do período concessivo. Tá? Então isso é bem importante, amigo, você tem que lembrar sempre. Pode cair um enunciado da sua questão dizendo lá, olha, ele tinha umas férias vencidas e o empregador não colocou ele lá para gozar de suas férias, para fruir de suas férias no período concessivo. Então ele tem umas férias em atraso. Na hora da rescisão contratual, como ele vai ter que receber essas férias? De forma dobrada. É sempre assim. Férias não concedidas em período oportuno, férias não concedidas no período legal, elas serão pagas em dobro. Lembre sempre disso daí. Férias vencidas, amigo. Como que a gente trata das férias vencidas? Quais são as férias vencidas? Bom, férias vencidas são aquelas em que o empregador, apesar de ele ainda não haver deixado o seu funcionário folgar, ele não ter colocado o seu funcionário nas férias, elas estão lá, não houve fruição das férias, não gozaram as férias e ainda estamos aí no nosso período concessivo. Quer dizer, as férias vencidas, ele já passou do período aquisitivo. Ele já ganhou o direito daquelas férias. Então, ele tem aquele direito, ainda que a extinção do contrato de trabalho, ela se dê antes mesmo dele dele gozar dessas férias, dele pegar esses dias de férias. E o que acontece nesse caso, professor? Bom, se ainda estivermos dentro do período concessivo, daqueles 12 meses em que o empregador ele terá que colocar o seu funcionário de férias, se estivermos ainda no período concessivo, não há que se falar em férias dobradas. É difícil de entender isso aí? Vamos ver se a gente consegue expor isso daqui em um desenho. Olha lá. Nós temos 2 blocos, ok? 2 blocos de 12 meses. Olha lá. 2 blocos de 12 meses. O primeiro dos blocos é o período aquisitivo. E o segundo dos blocos de 12 meses é o período concessivo, ok? Nós temos esses 2 blocos. Se o nosso empregado, ele tirar as férias aqui dentro deste bloquinho, dentro desse nosso período concessivo, não tem problema. Aliás, tá certo, é legal. Ele tem que tirar as férias dele que ele adquiriu aqui, o direito que ele adquiriu aqui, ele vai ter que tirar nos 12 próximos meses. Isso aí tá legal. Vamos supor que encerrou o contrato de trabalho aqui, ó. A gente ainda está no período concessivo, olha lá. Encerramos o contrato de trabalho, faltando 3 meses para encerrar o período concessivo. E aí, vai pagar dobrado? Não, porque vai indenizar as férias que ele não fruiu, mas não vai pagar dobrado. Não vai pagar dobrado porque ainda estamos dentro do período concessivo. Se o contrato de trabalho continuasse, o empregador poderia colocá-lo de férias, ok? Então aí não há que se falar em pagamento dobrado. Passou disso daqui, amigo, concedeu as férias depois do período concessivo, ou encerrou o contrato depois do período concessivo e ele não tirou essas férias que ele adquiriu os 12 meses anteriores, vai pagar lá na rescisão contratual de forma dobrada, ok? Lembremos sempre disso daí. Então, férias em atraso é aquelas que não foram concedidas em momento oportuno, ou seja, não foram concedidas lá no nosso período concessivo, ok? Passou o prazo e não concedeu as férias, vai pagar de forma dobrada. Férias vencidas não, venceu as férias, acabou o período aquisitivo, ele tá legal, ele tem direito a isso. Encerrou o contrato ali no meio, o empregador não vai pagar em dobro, vai pagar de forma simples as férias na rescisão contratual, ok?
Férias proporcionais. O que são as férias proporcionais, professor? Vamos lá, amigo. As férias proporcionais, elas são aqueles meses trabalhados para se adquirir o direito às férias. Vamos utilizar um exemplo para a gente entender isso daí? O nosso amigo João, ele começou a trabalhar 1º de janeiro de determinado ano. 1º de janeiro de 2012. Em 1º de janeiro de 2013, acabou o período aquisitivo dele, acabou o período aquisitivo. Então ele trabalhou do dia 1º de janeiro de 2012 até o 1º de janeiro de 2013 e ele não tinha direito às férias. Ele foi trabalhando e aí no dia 1º de janeiro de 2013 ele adquiriu o direito às férias. Vamos supor aí que o nosso amigo ele tenha sido demitido em julho de 2013. Então quer dizer, nós estamos naquele caso que a gente acabou de ver. Não venceu ainda o período concessivo, as férias do primeiro período aquisitivo elas serão pagas de forma simples, elas não serão pagas em dobro, ok? Então não tem problema nenhum. Mas aí em julho ele foi mandado embora, ele foi demitido sem justa causa, ele pediu para ser demitido, ele pediu, aliás, para ser dispensado, ou houve a rescisão indireta do contrato de trabalho, que a gente vai entender lá na frente o que é. E aí o que acontece? Bom, neste caso, esses 7 meses trabalhados de dezembro de 2013 até julho de 2014, eles também serão pagos como férias. Essas são as férias proporcionais que nós dizemos. Essas são as nossas conhecidas férias proporcionais. Por quê? Porque no encerramento do contrato de trabalho, dependendo das condições de encerramento do contrato de trabalho, ele terá direito a receber essas férias proporcionais. Neste nosso exemplo, houve a rescisão indireta do contrato de trabalho, ele pediu demissão ou foi demitido sem justa causa, não tem problema. Neste caso, ele vai receber os 6, 7 meses ali que ele trabalhou no outro período aquisitivo que ele já estava trabalhando. Você lembra? Os períodos aquisitivos, eles vão se espalhando. Então, o primeiro ano é um período aquisitivo, o segundo ano, ele é um período aquisitivo e concessivo do primeiro ano, o terceiro ano é um período aquisitivo e concessivo do segundo ano e assim por diante. Então, quando se encerra o contrato de trabalho no meio do período aquisitivo, dependendo de como o contrato se encerrou, ele vai ter direito a ganhar aquelas férias proporcionais. Entendeu bem? Isso é muito importante porque em alguns concursos nós temos aí identificado que eles pedem para você fazer até essa continha, para você indicar quantos meses de férias proporcionais ele vai ter que ganhar. Então lembre sempre, férias proporcionais é aquele período que ainda não fechou, é aquele bloco de período aquisitivo que ainda não fechou. Vamos dar um outro exemplo para deixar isso aí mais claro. Vamos supor aí que o nosso amigo Maurício, ele começou a trabalhar, ele iniciou o seu trabalho, trabalhou 7 meses e aí foi demitido, foi mandado embora. Ele estava no seu primeiro período aquisitivo, mas ele trabalhou 7 meses. Ele vai perder esses 7 meses de férias? Não. Esses 7 meses serão contados aí no direito às férias. Então, na rescisão contratual, o empregador vai ter que pagar a ele aquela remuneração de férias proporcionais dos 7 meses com o devido terço constitucional, ok? Então existem essas duas situações. Lembrando sempre que você vai ter que observar qual a data de início do contrato de trabalho para você identificar qual é o período aquisitivo, qual é o período concessivo, se há férias proporcionais a serem quitadas ou não, ok? Fração igual ou superior a 15 dias. Fração igual ou superior a 15 dias. O que isso significa, amiguinho? As frações iguais ou superiores a 15 dias, elas serão contadas como se fosse um mês cheio aí no direito às férias. Isso significa que o nosso amigo Maurício, ele foi demitido no dia 20 de janeiro, 20 de dezembro, e aí o período aquisitivo dele, o mês de contagem das férias dele começava no dia 1º. Então ele trabalhou naquele mês 20 dias, ele não trabalhou o mês cheio para contar as férias. Mas a legislação ela denota que neste caso será contado aí como se fosse um mês cheio. Então quando você for olhar para a sua historinha, quando você for olhar para a sua questão e identificar lá a contagem de férias, que você tem que fazer uma contagem de férias, perceba bem, quando ele começou a trabalhar 1º de janeiro,
Então, se ele começou a trabalhar 1º de janeiro e ele foi demitido, por exemplo, no dia 20 de julho, ele vai ter direito aí a 7 meses de férias proporcionais. Por quê? Porque o último mês ele trabalhou mais do que 15 dias, ele trabalhou igual ou um período igual ou superior a 15 dias. Sendo igual ou sendo superior a 15 dias, aquele mês também vai contar aí como direito às férias, vai contar como mês cheio para a contagem para o pagamento do direito às férias, ok? Dispensa sem justa causa, pedido de demissão e rescisão indireta. Bom, aqui a gente tem que fazer uma divisãozinha e é muito importante que você entenda. O artigo 147 da CLT, ele denota que quando houver dispensa sem justa causa é quando o empregado é mandado embora porque o empregador não deseja mais continuar com ele nos seus quadros de funcionários, não há qualquer motivo. Pode ser uma readaptação da empresa, dos quadros de funcionários da empresa, pode ser por outros motivos alheios. Então, ele quis mandar o funcionário embora, demissão sem justa causa. Pedido de demissão. O empregado ele não quer mais trabalhar com aquele empregador, ele arrumou um outro emprego, qualquer motivo também nós podemos expor aqui. Então, ele foi lá e pediu demissão para o seu empregador. E rescisão indireta do contrato de trabalho. A gente vai entender que a rescisão indireta do contrato de trabalho, ele é uma falta cometida pelo empregador. O empregador ele cometeu uma falta tão grande que aquele vínculo, que aquele contrato de trabalho, ele não pode mais permanecer. Abalou-se a fidúcia, a confiança existente entre as partes. Então, nestes 3 casos, demissão sem justa causa, pedido de demissão e rescisão indireta, o empregado ele terá direito a ganhar as suas férias proporcionais, ok? Lembre então, demissão sem justa causa, pedido de demissão e rescisão indireta. Rescisão indireta, lembrando que é a falta cometida pelo empregador, que faz com que o contrato de trabalho não possa ser perpetrado. Nesses 3 itens, nessas 3 possibilidades, o empregado ele terá sim direito às suas férias proporcionais. Então, tá vendo? As férias proporcionais, elas não são um direito, quando da rescisão contratual, ela não é um direito indisponível. Então, em alguns casos, o empregado ele vai perder esse direito. E quando será, professor? Quando ele for demitido por justa causa. Quando ele foi demitido por justa causa, a justa causa a gente vai tratar mais à frente, e as possibilidades aí de se demitir por justa causa, elas constam no artigo 482 da CLT. Se ele cometeu um daqueles itens, um daqueles elementos, cometeu um daqueles fatos que estão consignados no artigo 482 da CLT, ele poderá ser mandado embora por justa causa, ele poderá ser demitido por justa causa. Sendo demitido por justa causa, amigo, perde o direito às férias proporcionais. Olha que legal. Isso aí vem da inteligência, vem da interpretação do artigo 147 da CLT. Por que da inteligência da aplicação, da interpretação do artigo 147 da CLT? Porque o nosso artigo 147, ele fala que nos casos de dispensa sem justa causa, pedido de demissão e rescisão indireta, ele vai ter direito, ele vai manter o direito às suas férias proporcionais. Então a gente entende, a doutrina e a jurisprudência já se firmaram também nesse sentido, que a justa causa, ou seja, quando o funcionário ele cometeu um ato tão grave que o contrato de trabalho ele foi rescindido naquele momento, a justa causa ela também ela enseja a perda do direito às férias. Além de ser mandado embora, perder a multa de 40% do FGTS e outros direitos, ele também vai perder os direitos às férias proporcionais. O que a gente precisa lembrar? Professor, ele perde o direito às férias proporcionais, mas e as férias vencidas? As férias que já estão lá, que ele estaria para fruir, que ele estaria para gozar naquele ano. As férias vencidas, elas são direito adquirido. Essas são intocáveis. Essa lei não fala nada, essa lei não exime aí o empregador de pagar lá na rescisão contratual. Por quê? Porque a gente tem que entender que ela é um direito adquirido. Então olha lá, amiguinho, trabalhou os 12 meses, trabalhou o período aquisitivo de forma contínua, naqueles 12 meses que você já trabalhou, ninguém mexe. Fechou o bloquinho? Ninguém mexe. Não fechou o bloquinho? Se foi mandado por justa causa, aí perde o início daquele bloquinho, ok? Então lembre assim, fechou o bloquinho aquisitivo, fechou os 12 meses de serviço, pode ser mandado embora por justa causa, que não vai perder o direito às férias, ok? Aquelas férias são aí
direito adquirido, elas são consideradas direito adquirido, e o direito adquirido, o direito ele não pode mexer, ele não pode modificar, ok? Então, 12 meses trabalhou o período adquirido, começou a trabalhar de novo, trabalhou 6 meses, foi surpreendido fazendo alguma coisa ilegal, fazendo alguma coisa ilícita, e foi mandado embora por justa causa. Bom, neste caso, esses outros 6 meses, eles serão perdidos por força aí do artigo 147 da CLT. Entendeu bem? Então, direito adquirido a gente não mexe. Professor, e aquelas férias que você disse lá atrás, que o empregador não colocou, aquelas férias que já passou o nosso período concessivo, e o empregador ele não colocou o funcionário para gozar em época correta, que ele teria aí que pagar de forma duplicada. Essas férias aí também são direito adquirido? São. Lembre desta forma que eu acabei de te falar, isso é pegadinha, mas lembre sempre dessa forma. Fechou o bloquinho de 12 meses do período aquisitivo, amigo? Ninguém mexe mais. Ninguém tasca. É direito adquirido daquele empregado, ok? Ah, não fechou o bloquinho, foi demitido por justa causa. Bom, não fechou o bloquinho, aí ele vai perder aqueles 6 meses, aqueles 8 meses de trabalho. Então o direito adquirido ele só se dá aí quando há o bloquinho fechado de 12 meses. Culpa recíproca. Culpa recíproca. O que é culpa recíproca? Bom, a culpa recíproca, quando estamos falando de encerramento do contrato de trabalho, é quando o empregado e o empregador cometeram uma falta grave, concomitantemente, que ensejou aí a ruptura do contrato de trabalho. Então o funcionário ele cometeu uma falta muito grave e o empregador também cometeu uma falta muito grave. Por algum motivo, vamos exemplificar dessa forma, por algum motivo eles saíram no tapa na empresa, houve uma agressão por parte dos dois, houveram múltiplas agressões, eles se bateram, se pegaram, foram separados. Bom, este contrato de trabalho não pode mais continuar. O empregador bateu no empregado, o empregado bateu no empregador. Se for detectado que foi por culpa recíproca, que ninguém deu culpa àquelas agressões, ou que ambos deram culpa às agressões, culpa recíproca é metade do período aquisitivo. Ele não vai ter direito ao período aquisitivo completo. Como assim, professor? Bom, ele trabalhou 6 meses apenas no período aquisitivo. E aí, neste nosso exemplo, ele saiu no tapa lá com o seu empregador. Eles brigaram por algum motivo e saíram no tapa. Foi identificado que houve culpa recíproca, que os dois deram causa àquela agressão e que os dois se bateram. Culpa recíproca. O que acontece nesse caso? Nesse caso, o empregado ele só vai receber metade das férias proporcionais. Então, se ele trabalhou 6 meses, ele não vai receber os 6 meses. Por quê? Porque ele também teve culpa naquilo ali. Então, ele só vai receber metade deste direito. Professor, como eu faço para lembrar disso daí? Amigo, vamos pensar assim. Se o empregado ele teve culpa, ele deu motivo, ele motivou a sua dispensa do contrato de trabalho, o encerramento do contrato de trabalho, aí ele vai perder o direito às férias. Se ele teve culpa, ele perde o direito às férias. Se ele fez alguma coisa grave que ensejou o desligamento dele da empresa, ele perde as férias proporcionais. E aí a gente vai estar falando aqui da justa causa. Ele deu causa, ele fez alguma coisa, ele cometeu algum ato que ensejou o desligamento dele da empresa. Justa causa perde o direito, ok? Ele não cometeu nenhum fato, ele não cometeu nenhuma falta para encerramento do contrato de trabalho. Ou o empregador mandou ele embora porque tinha que cortar funcionário, ou o empregador mandou ele embora porque ele pediu demissão, ele mesmo, aliás, pediu demissão, ou o próprio empregador cometeu uma falta tão grave que ensejou aí o encerramento do contrato de trabalho. Neste caso, o empregado deu causa? Não, ele simplesmente foi mandado embora, contra sua vontade, às vezes, ele nem sabia que ia ser mandado embora, ele pediu demissão porque ele não quer mais trabalhar na empresa, ou então houve a rescisão indireta do contrato de trabalho. O empregador ele cometeu uma falta tão grave que afastou ali, que quebrou o contrato de trabalho. Nesses 3 casos que eu te falei, houve alguma falta do empregado? Não houve falta do empregado. O contrato de trabalho ele se encerrou e não houve falta do empregado. Se não houve falta do empregado, é justo que ele perca o direito às férias proporcionais? Não. Então, neste caso, ele mantém o direito às férias proporcionais. Então, vamos lá, recapitulando. Justa causa, ele cometeu uma falta, vai perder o direito às férias. Dispensa sem justa causa, pedido de demissão e rescisão, ele não cometeu falta nenhuma, ele está tranquilo, ele não perde o direito às férias. E culpa recíproca? Amigo, culpa recíproca é 50-50, é 50% de cada um. Os dois cometeram falta. Aí também não seria
razoável permitirmos aí que o nosso empregador deixe de pagar as férias do seu funcionário, sendo que ambos ali tiveram culpa na rescisão contratual. Então, neste caso, o empregado vai perder só metadinha das férias, não vai perder as férias proporcionais inteiras. Porque ele deu causa, mas o empregador também deu. Então, vamos rachar isso aí no meio e cada um paga uma parte. O empregador só vai ter que pagar metade das férias proporcionais. Ok? Lembramos bem disso daí? Amigos, vamos falar para encerrar aqui o nosso bloquinho da prescrição das férias. Vamos falar um pouquinho aqui da prescrição das férias. Bom, o Instituto da Prescrição, eu vou tratar com você um pouquinho mais à frente. O Instituto da Prescrição. Mas eu já te adianto que a prescrição é o seguinte: é um tempo em que o empregado ele tinha que correr atrás do seu direito. Por exemplo, houve um desrespeito a algum direito do funcionário e o contrato de trabalho ainda está em vigência. Eu continuo trabalhando. Olha, me desrespeitaram um direito. Por exemplo, não pagaram umas horas extras que eu fiz hoje. Eu vou ter, se o meu contrato estiver caminhando ainda, se o meu contrato ainda estiver vigente, eu vou ter aí 5 anos para entrar com a ação para pedir aquelas horas extras que eu prestei e não foram pagas. Essa é a prescrição quinquenal, ok? Então a falta aconteceu hoje, o contrato de trabalho está em vigência, ele vai ter 5 anos para entrar aí contra o empregador para exigir que sejam pagos aqueles direitos. Prescrição bienal, encerrou-se hoje o contrato de trabalho. O contrato de trabalho ele foi de uma maneira deturpada, houve um monte de direitos desrespeitados do trabalhador. Então o empregador ele deve bastante direito ao seu empregado. Encerrou o contrato hoje, eu tenho 2 anos para entrar com essa ação. Se eu não entrar com essa ação em 2 anos, eu perco todos os meus direitos, ok? A prescrição bienal. Eu não perco os direitos, na verdade. Eu não posso mais solicitar esses direitos, pleitear esses direitos em juízo. Melhor dizendo é isso. Ele não perde os direitos, na verdade. Ele só não poderá pleitear esses direitos em juízo. Então, pegou comigo? Está em andamento o vínculo. Cometeu a falta hoje, vai ter 5 anos para cobrar do empregador. Parou o vínculo de trabalho, encerrou hoje. Eu tenho 2 anos para entrar com a ação. Se eu não entrar, não posso entrar mais, ok? Então, é uma breve explanação do que seria a nossa prescrição. Eu vou voltar mais a miúde quando a gente for tratar especificamente da prescrição. Marco prescricional das férias. Eu acabei de te falar que o marco prescricional, a prescrição, ela começa quando houve afronta ao direito, quando houve o desrespeito ao direito do empregado. Dali ele terá 5 anos para pleitear esses direitos se o contrato estiver em andamento, ou se o contrato se encerrar, mais 2 anos, ok? E nas férias, professor? As férias a gente trabalha um pouquinho diferente aí em relação à prescrição. Vamos entender aqui, ó. Nós falamos que existe o bloco aquisitivo, das férias, ok? E existe o bloco concessivo, olha lá, o bloco concessivo das férias, concessivos, ok? E quando ocorre a prescrição do direito? Quando o empregador ele desrespeitou o direito, não é mesmo? Então vamos pensar. Se nós estamos no período aquisitivo, ainda não temos um marco do direito às férias. Por quê? Porque o empregado ele ainda está ganhando aquele direito. Passou, ganhou o direito, deu 12 meses de trabalho, ele adquiriu o direito às férias. Bom, daí nós entramos no período concessivo, ok? No período concessivo. E quando haverá o desrespeito ao direito às férias? Quando o empregador ele deixar aí passar o período concessivo, ele deixar terminar o período concessivo sem colocar o seu empregado de férias. Então o nosso marco prescricional das férias, quando houve o desrespeito de fato ao Instituto, é aqui ao final do período concessivo e não aqui no final do período aquisitivo. Por quê? Porque no período aquisitivo, ao final do período aquisitivo, ele vai ter mais 12 meses para dar as férias. Se ele não deu em 12 meses, aí a gente entende que, obviamente, ele desrespeitou um direito do trabalhador. Entendeu? O marco prescricional das nossas férias, ele não é no final do período aquisitivo, ele é só no final do período concessivo. Dali para frente vai contar 2 anos se o contrato de trabalho for extinto ou 5 anos para que ele cobre aí os direitos às suas férias do empregador. Então o detalhe das férias é esse. Não deixe o nosso examinador te pegar. Não deixe ele fazer você pensar que o período, que o marco prescricional das férias, ele é o término do período aquisitivo.
Não, ele é o término do período concessivo. Por quê? Porque até o final do período concessivo o empregador teria que dar as férias. Não deu as férias no final, aí sim ele violou um direito do trabalhador e aí começa a prescrição, contar a prescrição para o trabalhador ele requerer aqueles direitos frente à Justiça do Trabalho. Ok? Amigos, quanto às férias e os períodos de descanso, era isso que eu tinha que passar para vocês. Um grande abraço e bons estudos.